Diga comigo: a presença do Senhor vai deixar pegadas de fartura, de paz, alegria, bênçãos, provisão sobre a minha vida. Lê aqui, por gentileza, 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Profetize, o poder está na sua boca. Você que trouxe a sua Bíblia, abra 1 Reis 17, que tem algo poderoso aqui em 1 Reis 17, e é uma palavra que eu acredito muito em uma unção que vem sobre nós para este ano. 1 Reis 17, versículo 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos. Diga comigo: segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei a corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Diga comigo: os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Diga comigo: Deus não improvisa, Ele tem tudo preparado. Ele não improvisa não, viu? É tudo certo, tudo preparado. E eu quero que você preste atenção, porque tem muitas coisas poderosas escondidas aqui nesse texto. Muitas revelações poderosíssimas aqui dentro. E eu sempre digo que o que nos diferencia é o que está dentro de nós. E eu sei que vai sair muita coisa importante aqui. Então, espírito aqui, atenção total aqui. Primeira coisa: a economia da nação não foi determinada pelo rei nem pelos economistas especialistas, mas sim pela declaração e oração do profeta. Por isso essa palavra: profetize, o poder está na sua boca. Eu gosto muito desse texto, porque ela mostra que a economia da nação, para o bem e para o mal, saiu da boca de um homem de Deus. Foi a boca de um homem de Deus que determinou o que ia acontecer na nação, se choveria ou não choveria. Quando ele liberou essa palavra, passou a não chover. Então nós vamos parar aqui, não passou a não chover. Mas e aí? Passou a não chover, como é que faz? Aqui que está o ponto forte. É a partir daqui que entra o ponto forte. Então, a palavra do profeta, o homem de Deus, foi que mudou o estado econômico da nação. Também tirou Elias do anonimato. Porque Jezabel vinha procurando todos os profetas para matar. Por que ela não procurou Elias antes? Só procurou Elias depois que ele liberou essa palavra, então ele saiu do anonimato. Agora ele se tornou conhecido. Então, o que o texto nos ensina? Tem muitas coisas poderosíssimas aqui. Agora, uma coisa que mexe comigo. Quando ele liberou a palavra, passou a não chover mais naquela terra.
Quando não passa a chover, quando não chove mais, então temos um problema de água. Se temos um problema de água, temos um problema de produtividade. O interessante é que, preste atenção nisso, tem uma direção para Elias. Vai para o Querite. Você vai beber do riacho. Ele foi direto. O texto não diz que todos bebiam desse riacho. Inclusive, ele foi escondido num lugar onde havia o riacho para ele beber. Não tinha água em abundância. Mas ele tinha um riacho só seu. E aí, eu ordenei. Diga essa palavra, eu ordenei. Corvos que te sustentem. Eu já ordenei. E aí o texto diz que havia corvos que vinham pela manhã e pela tarde, trazendo carne e trazendo pão. Corvo é carnívoro. Egoísta, diga comigo, é egoísta. Só que o corvo todo dia levava pão e levava carne. Todos os dias. Agora, o que isso tem a ver comigo, isso? Eu não sei. Quem pode ser o corvo para você? Que é um que é a tua provisão. Que todo dia manda. Que todo dia supre a sua necessidade. Todos os dias estava lá. E não se sabe quanto tempo. Mas estava a provisão todo dia lá. Eu acredito muito em algo que nós falamos a semana passada. Eu acredito em algo chamado graça, unção e favor. Que é igual sobre todo mundo? Não, deveria ser, mas não é. Poderia ser, mas não é. Porque a semana passada nós falamos de José, cada lugar que José estava, Deus o abençoava e Deus o prosperava. Tudo o que ele fazia, prosperava porque o favor de Deus estava sobre ele. Amém? Respondi isso para uma pessoa agora, minutos antes, que me fez uma pergunta. Eu falei, volto a dizer o que eu acredito. Eu acredito na bênção sobre a vida da pessoa, acredito na unção sobre a vida da pessoa, que se estende de uma forma especial para aquilo que está sobre a sua responsabilidade, ou que é dela. Biblicamente, a nação tinha dificuldade, vou falar primeiramente de Elias. Elias tinha um riacho só para ele e delivery todos os dias, 2 vezes por dia. Todos os dias tinha um serviço de entrega, delivery para Elias. Isso não é especial? Sim ou não? Ninguém fazia, não acontecia isso com todo mundo, mas Deus estava mandando lá. É aquela coisa bonita que a gente escuta de vez em quando. De vez em quando você escuta assim, todo mundo reclamando, mas tem alguém que não tem do que reclamar. Que Deus está mandando assim, ó. Deus está mandando todos os dias, todos os dias. Corvo, a Bíblia ensina, né, como aqui, ele usou corvos. Semana passada nós falamos de transferência de riquezas dos egípcios para os hebreus. Nós já falamos de Ciro, o homem mais poderoso da face da terra, para prover, sustentar, enviar provisões para os propósitos do Senhor. Nabucodonosor, o centurião. Gente, diga assim, ó, o que me diferencia, diga, é a fé que há dentro de mim. Se não há, você é como qualquer outro.
E é sempre bom a gente lembrar que se a fé não te diferenciar, tem gente tão capaz ou mais do que você lá fora. Competente, pessoas capazes. Nós precisamos de algo especial. E a fé nos diferencia. A fé nos tira do meio da multidão. Quando você olha para isso aqui, nós olhamos e pensamos assim: como é que vai ser? Diga assim: nós seremos surpreendidos por corvos. Quem serão eles? Nós sempre não falamos aqui que uma porta, um negócio, um cliente pode definir o seu ano inteiro? Sim ou não? Uma porta, um negócio, um cliente, uma ideia pode mudar tudo. Pode mudar tudo. E de vez em quando a gente, a hora que chega, você fala assim: chegou o corvo de hoje cedo. Gente, quem acredita que vai chegar um corvo hoje cedo? E vai chegar outra tarde também. Entendeu? E amanhã de novo. E depois de amanhã de novo. Diga: será uma semana extraordinária. Diga: Deus vai prover de forma que nós não imaginamos. Diga: Ele vai fazer. Corvos virão. Tem uma coisa linda aqui. Deus, eu sempre falo sobre isso, porque Deus quer dar o que ninguém tem. Era todo mundo que tinha o que Elias tinha? Não. Ele tinha, porque Deus direcionou, vai para aquele lugar que eu estou te direcionando. Vai ter um riacho só para você e corvos vão trazer todos os dias. Que nós podemos receber de Deus o que ninguém está recebendo? Uma estratégia, uma ideia, um método, uma porta, um cliente, que é o que ninguém tem. São estratégias. Diga comigo: graça, favor e unção. Começa aí o ponto de partida. Era o que ninguém tinha, era o que Elias tinha. Graça, unção e favor. Isso é poderoso demais, né? Aí, eu vou para outro ponto agora. Houve um momento que o riacho secou. Diga comigo: o riacho secou. Duas coisas que é muito importante a gente entender. Aquele tempo de escassez não foi do diabo. Aquela crise não foi enviada pelo diabo. Aquela crise fazia parte de um propósito de Deus. Tanto que Deus proveu, Deus cuidou, Deus abençoou. Aquele tempo, por um tempo, Elias ficou ali no riacho, mas houve um momento que o riacho secou. Naquele tempo, Elias tinha segurança, tinha comida, tinha provisão, mas secou. E aí esse secar também fazia parte de um propósito. O secar também fazia parte de algo maior, era para se levantar. Há um momento que parece que o riacho está secando. Quando o riacho secou, o Senhor falou: agora eu tenho outra direção para você, se levante e vai. E quando Elias saiu, tem vários pontos muito interessantes aqui. 1 Reis 17 diz assim: algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi,
Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou escolhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Diga comigo, o plano era de morte. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga-me, ou traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Tem uma frase que nós já dissemos ela aqui, que diz assim, diga comigo: chega de querer o máximo com o mínimo de esforço. O mínimo de esforço é o mínimo de fé. Às vezes a gente quer o máximo sem ter que usar a fé, né? Vamos lá. O riacho seca, Deus manda Elias para a cidade que lá ele havia ordenado, já tinha provido, ou ia usar uma mulher para fornecer alimento para Elias. Aí chega lá, essa mulher já está com plano de morte. Eu só tenho um pouquinho aqui, estou esperando, vou fazer um pequeno bolo para mim e para meu filho, depois comamos e morramos, plano de morte. Aí, aqui que tem um ponto muito interessante. Essa mulher, ela diz que ela tem um pouquinho de azeite e farinha para preparar um pequeno bolo, mas ela saiu para buscar graveto, porque sem fogo você não faz nada. Diga assim, ó, sem fogo eu não faço nada. Ela tinha os ingredientes, mas não tinha fogo. Quando ela saiu atrás dos gravetos para fazer o fogo, diga comigo, ela encontrou com a promessa. Olha que coisa interessante. Aí aquele homem de Deus, ao invés de chegar e suprir a necessidade dela, dá oportunidade àquela mulher de usar a sua fé, de ousar, ele dá uma direção a ela que exigia dela fé. E o texto diz que ela fez conforme o homem de Deus havia dito. Sabe que há crises que chegam para a gente sair atrás do graveto, né? Às vezes você tem tudo, mas falta fogo. Faltou fogo, não tem o que fazer. Bicho, não estou entendendo. O que você faz sem fogo? Para onde você vai sem fogo? Às vezes a gente tem tudo. Ela tinha, mas não tinha fogo. E a Bíblia, ela mostra esse fogo como fogo, a chama da fé. A chama que nos impulsiona. A chama que nos faz nos mover. Quando ela saiu justamente para buscar o graveto, ela encontra com alguém que é um instrumento de Deus para prover naquele tempo de crise na vida daquela mulher.
Ela usa a fé como ele deu a direção e o milagre da provisão. Sabe o que? Você sabe quanto tempo durou essa crise? 3 anos e meio. Quanto tempo essa mulher, quando ninguém tinha o pãozinho quentinho sendo produzido todos os dias, essa mulher tinha em abundância? Estava lá saindo na chaminé dela o cheirinho de pão quente, porque ela usou a fé. Em um tempo de escassez, ela usou a fé. O que mostra para nós? O que Deus busca de nós? Às vezes há momentos que parece, secou. Não secou. Deus quer movimento. Deus quer acender a fé. Tem crise que chega para mover a fé. Deus queria mudar algo naquela nação, Deus queria mudar na vida da viúva, Deus queria mover algo sobrenatural ali. Quando eu falo, gente, que a fé é o diferencial, o que nos diferencia é o que eu acredito que você acredita. Você acredita em coisas que os outros não acreditam. Você tem fé para fazer coisas que tem gente que não acredita. Você tem fé para dar passos de fé que a maior parte não acredita. Não consegue dar. E nós damos passos de forma ou através da fé porque nós acreditamos. Como nós temos falado, tempo de crise biblicamente é tempo de transferência. Toda vez que chega a crise tem alguém perdendo e alguém ganhando. É assim ou não é? Agora, diga comigo, profetize. O poder está onde? Então, nós cremos, nós cremos, diga comigo, eu creio, eu penso, eu falo e eu ajo. Eu creio, porque eu creio, crer é por fé, eu acredito, eu penso por fé, eu falo por fé e eu ajo por fé e eu colho os resultados que a fé me traz. A coisa mais triste é você viver uma fé natural, porque quem vive uma fé natural, quando está vendo o que nós estamos vendo agora no mundo, já está desesperado. Por quê? É sinônimo do quê? De crise chegando e chegando com força. E aí é onde a gente vai para a Bíblia e vemos como é que foi no tempo de crise. Quando Jesus transformou a água em vinho, foi porque o vinho acabou. O vinho acabou, então ali foi o primeiro milagre de Jesus no momento em que havia acabado o vinho. É nesses momentos que se revelam. Jesus foi revelado ali. Ao invés da gente, espera aí, eu creio, se Deus proveu para Elias, se Deus proveu para a viúva, se no tempo em que havia fome sobre a terra, cada semente que Elias, ou que Isaac plantava, Deus multiplicava a sua semente por 100, se no tempo das pragas do Egito, se no Egito, sob a direção de José, o mundo estava em caos, o Egito estava abastecido por causa da direção de Deus dada a um homem, e a provisão de Deus vindo através daquele homem. Deus mudou? Sim ou não? Não. Abra minha mente, Senhor. Me dê visão. No tempo da crise, onde está o meu riacho? Cadê os meus corvos? Aonde estão os meus corvos, Senhor? No tempo da crise, cadê a promessa?
Aonde está minha promessa, Senhor? Eu quero que isso entre no teu espírito. Porque 3 anos e meio, aqueles que estavam na fé estavam supridos. Aqueles que confiaram em Deus foram supridos. Alimenta a tua fé. E se secou o riacho, levanta. Tem milagres maiores lá na frente. Às vezes o secar do riacho é para a gente se mover. Tem coisas maiores. Porque foi depois disso aqui tudo, e dessa provisão, é que Elias voltou a profetizar. Ele voltou a profetizar. E voltou a chover. Você leu comigo? Deixa eu te ensinar uma coisa sobre oração. Você leu comigo que foi uma declaração que ele fez que parou de chover, concorda? Sim ou não? Você leu isso comigo, não foi? Conforme a palavra do homem de Deus. E depois para voltar a chover. Quantas? 7 vezes ele teve que perseverar em oração o tempo todo e mandar o servo lá olhar se vinha chuva. E ainda, cada uma das vezes que ele mandou o servo ir lá orar para ver se estava vindo chuva, toda hora o servo subia e falava assim: não tem nada lá, não tem nada lá, vai de novo, não tem nada lá, novamente, vai lá, não tem nada lá. Na 7ª vez, o que ele avistou? Eu estou vendo lá, ó, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Lembra o que ele disse? Corra para que a chuva não te apanhe. Porque a pequena nuvem, que era só um pequeno sinal, para um homem de fé, para um homem de convicção, já era chuva pesada, chuva de bênçãos. O que era só um sinal. E o texto diz que quando ele falou, corra para que a chuva não te apanhe, o tempo já foi escurecendo, já foi enegrecendo, e derramou chuva pesada ali. Quem está entendendo? Isso é fé. Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu quero que você reflita em cada palavra que eu vou falar aqui. Eu disse, quando aquela viúva saiu atrás do graveto para acender o fogo, ela encontrou-se com o homem de Deus. O homem de Deus era o instrumento que Deus ia usar para enviar a provisão para aquela mulher durante os anos de escassez que estava sobre a terra. Sabe o que Deus quer? Acender a nossa fé, botar fogo em nossa fé. Deus quer levar pessoas a um nível de experiências inéditas e sobrenaturais com Ele. Quando acabou o vinho, significa alegria. Foi quando o Senhor Jesus se revelou. Foi a crise que tirou essas pessoas, tanto Jesus, como Elias, como a viúva do anonimato.
A crise nos tira do anonimato. Às vezes o Senhor permite que algo acabe, para que a gente lembre que a saída está nele. A saída está nele. Diga comigo, a saída está nele. Aquela mulher, ela fazia plano já de morte, mas a verdade é que estava muito longe de ser. Muito longe de ser a morte, o fim. E sabe o que Deus quer? Não deixe que o momento, a crise, a decepção leve você a desistir da promessa. É hora de acender o fogo, de agir a fé. É hora de acender. Quando Elias deu a direção àquela mulher para agir a fé dela, ela estava colocando a vida dela nas mãos de Deus. É o que ela estava fazendo ali. E tem uma coisa muito linda. Você sabe, quando Elias liberou aquela palavra, que não haveria chuva, que não choveria naquele lugar, e Deus foi esconder Elias, todo mundo procurou Elias, mas ninguém encontrou Elias. Diga comigo, todo mundo procurou Elias, e ninguém encontrou Elias. Aí você viu que Deus mandou Elias ao encontro da mulher? A mulher saiu e encontrou Elias. Ela encontrou o que ninguém conseguia encontrar. Diga comigo, ela encontrou o que ninguém conseguia encontrar. Ah, como eu gosto disso. Como eu gosto disso. Vasculhar o país inteiro e não encontrar Elias, mas ela encontrou. Sabe o que ninguém encontra, Deus envia até você? Diga, o que ninguém consegue encontrar, Deus pode enviar a mim. E aquilo que Deus enviou a ela, ali estava o milagre dela. Ali estava a multiplicação, ali estava a provisão, ali estava a promessa. Coloca isso no teu espírito. Você pode encontrar o que ninguém consegue encontrar, porque Deus envia você. Deus revela você. Sabe o que é? O rei, os exércitos vasculhar o país inteiro, cada canto e não achar. Aquilo que todo mundo estava procurando, foi lá na porta dela, na casa dela. O que para um homem comum, diga comigo, é só uma semente, para um homem de fé, é uma árvore e uma floresta. Porque assim começa. Porque às vezes, para muita gente fala assim, não, é só uma sementinha. Não, isso aqui para mim já é uma árvore. Porque essa semente vai virar uma árvore, que essa árvore vai virar uma floresta. Entende o tamanho da grandeza? Sim ou não? Até porque, deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia diz que quem fica olhando para o tempo nunca semeia. Quem olha para o tempo nunca semeia. Mas o que eu vou fazer com essa semente? Não faz nada com a semente, porque você não crê. Porque uma semente para um homem de fé, ela se transforma em uma árvore. E uma árvore se transforma em uma floresta. Porque tem fé ali.
Não, isso não é só uma semente, isso aqui já é uma árvore. Isso aqui é multiplicação. Isso aqui é grandeza. Não despreze um pouquinho, não. Não despreze, porque é onde muita gente despreza. Inclusive a Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. O seu começo vai parecer pequeno perto do seu estado atual, perto daquilo que eu vou fazer. Hoje pela manhã eu dei todos os nomes redentores e os atributos do Senhor na live. Cada vez que foi declarado o nome do Senhor: Deus da cura, Deus da paz, Deus da provisão, Deus, o Senhor é a justiça, eu sou o Senhor que te sara, eu sou o Shalom, diga comigo Shalom, diga nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, é o que significa, plenitude. Para a gente chegar ao resumo, trouxe lá 7 nomes do Senhor e seus atributos, para chegar à conclusão que Ele é quem eu precisar que Ele seja na minha vida. É o Deus da cura, é o Deus da cura, é o Deus da paz, é o Deus da paz, é o Deus da provisão, é o Deus da provisão, o Deus da justiça, Ele é o Deus da justiça. É o Jeová Jiré, é o Jeová Nissi, Rafá, Shalom, Raá. Quem eu preciso? Ele é tudo que eu preciso. Diga comigo, Ele é tudo que eu preciso. Ele é o que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Porque cada um dos nomes dele mostra isso, e os seus atributos. Bispo, eu não quero só provisão. Não, provisão é abundância em tempo de crise. O que ninguém tem, você tem no tempo de crise. Mas e o tempo da chuva? Nós precisamos orar, declarar, profetizar. Diga comigo, o poder está na sua boca. Então diga, o poder está na minha boca. Eu pedi para você, quem estava comigo na live hoje, ou assistiu a live, depois vai lá, porque eu pedi para você ler essa semana toda o Salmo 23, porque o Senhor, os seus atributos, está lá no Salmo 23, cada um dos versículos, que diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Jiré. Guia-me por águas tranquilas, Shalom. Refrigera a minha alma, aquele que me sara, Rafá. Guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome, Dizidkenu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo, Chamá. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, Nissi. Cada um dos seus nomes. Então acredite, viva por fé, porque o que nós temos, o que nós estamos vendo por aí, é oportunidade, tempo de crise é tempo de transferência, tempo de crise para o povo de Deus é tempo de milagre, está chegando um tempo de milagres. Diga, está chegando um tempo de grandes milagres. Diga, de provisão. Deus vai mandar os corvos. Diga, o que ninguém tem, eu terei. O que ninguém consegue encontrar, diga, eu encontrarei. Diga, vai vir à minha porta. Diga, eu vou sair para buscar fogo. Diga, e vou me encontrar com a promessa. Diga, Deus tem grandes promessas para a minha vida.
Diga: Deus tem milagres extraordinários para a minha vida. Diga: o que parece pequeno, diga, vai se tornar muito grande na minha vida, em nome de Jesus. Eu creio. Feche os seus olhos. Eu acredito. Se levante no Espírito. Deus quer botar fogo aí. Fogo na sua fé. Às vezes você tem tudo, mas está faltando fogo. Às vezes você tem tudo já. Está como a viúva lá. Está como aquela mulher. Ela tinha o azeite, ela tinha a farinha, mas ela não tinha fogo. E Deus quer colocar fogo aí. Eu vou viver milagres, eu vou viver o sobrenatural. O Deus do sobrenatural é o meu Deus. O Deus de milagres é o meu Deus. Diga aí: eu creio que eu vou viver tempos de provisões extraordinárias. Eu creio que eu vou viver tempos de milagres extraordinários, tempo de multiplicação extraordinário. Em nome do Senhor Jesus, o que ninguém tem eu terei, o que ninguém encontra eu encontrarei, o que ninguém está achando vai vir até mim, em nome do Senhor Jesus. É o que Deus vai fazer com você. Ore, declare isso em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio, meu Deus, o Senhor é a diferença na minha vida. O que ninguém tem eu terei, o que ninguém encontra eu encontrarei, o que ninguém está vivendo eu viverei. Eu creio, Senhor, eu creio nesse tempo de multiplicação, nesse tempo de abundância, nesse tempo de milagres extraordinários. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio, meu Deus, eu creio, Senhor. Eu quero declarar sobre a vida do teu povo, eu quero declarar sobre a vida dessas pessoas. Se o poder está na nossa boca, eu declaro, meu Deus, um tempo sobrenatural. Eu declaro um tempo de milagres sobrenaturais. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, não haverá escassez. O que é pequeno vai se tornar grande. Em nome do Senhor Jesus, o que parece uma pequena nuvem vai se transformar numa chuva abundante. É o que eu declaro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. O que parece, Senhor, uma pequena nuvem vai se transformar em chuva pesada de bênçãos. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, o que parece, ó meu Deus, só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vai se transformar em abundância. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre a vida, ó meu Deus, do teu povo. Abençoa os negócios, abençoa meu Pai, ó meu Deus, que ele encontre o que ninguém tem encontrado, em nome do Senhor Jesus. Que ele viva, meu Pai, aquilo que ninguém tem vivido. Eu declaro: dê ideias, dê estratégias, dê, meu Pai, dê a ela, meu Deus, Senhor, capacidade, habilidade, derrame sobre ela de uma unção. Era a graça que havia sobre essas pessoas. Eu declaro uma medida de graça maior, eu declaro uma medida de unção maior. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Abençoa o trabalho, abençoa a obra das mãos, abençoa os negócios. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Senhor. Eu creio, meu Deus, em um tempo de abundância, em um tempo de multiplicação, em um tempo, meu Deus, Senhor, do sobrenatural se materializando na vida dos teus. Eu declaro, Senhor, acenda a chama, põe fogo na fé, Senhor. Deus quer acender a chama dentro de você. Deus quer acender o fogo dentro de você, para você viver o sobrenatural. Deus quer botar fogo aí. Diga a Deus: Deus, eu estou aberto. Põe fogo aqui, meu Deus. Tem fogo, põe fogo. Porque você talvez é aquela pessoa que diz assim: eu tenho tudo, mas não acontece. Põe fogo, está faltando fogo. Eu tenho tudo para ir, mas não tenho ido. Eu tenho tudo para arrebentar, mas não tenho arrebentado. É que está faltando fogo. Põe fogo, acenda o fogo da fé, e você vai fazer tudo que você precisa. Em nome do Senhor Jesus, você vai viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, incendeia corações, incendeia corações, incendeia a fé. Eu declaro, Senhor, eu acredito, a vitória é o Senhor. Multiplica na vida deles, dê a eles o que ninguém tem, que eles encontrem o que ninguém tem encontrado. Senhor, as pessoas que dependeram do Senhor, Elias tinha um ribeiro só para ele,
faz chover. E todos os dias os corvos iam lá. Abre as comportas. Aonde estão os corvos? Aonde está o ribeiro dela? Eu vejo uma pequena Aonde está o ribeiro dela, Senhor? do tamanho Aonde está o querite dela? do homem. Mas Quem são os corvos? não, que a tua Quem são? chuva vai descer. Manda para ela, Senhor. Vejo uma pequena nuvem Envia. do Envia para tamanho ela. da mão de um homem. O Senhor disse, Esse é o sinal. o Senhor comentou dessa viúva do tempo de Elias. Tinha muitas viúvas, mas nenhuma viveu o que essa viveu, Vai chover. porque ela creu, Senhor. Abre as comportas Eu declaro, do céu vai chover na vida dela. e faz Vai chover. chover. Vai chover, Senhor. Vai chover. Vai chover. Chuvas de bênção, Abre as de milagres, comportas de multiplicação. dos céus e Eu creio, Senhor. faz chover. Eu creio. Eu creio. Vai chover. Eu creio. Abra as comportas. Abre as comportas dos céus. Diga a Ele. E faz chover. Isso é chuva de bênção sobre a tua vida. Vai chover. Abra as comportas. Abre as comportas dos céus. Se pedimos, Se pedimos, Jesus virá. Jesus virá. Como chuva, Como chuva descerá. descerá. Se pedimos, Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. vai chover. Vai chover. Abre as comportas dos céus. Derrama, Senhor. Vai chover. Derrama sobre a vida dela, derrama sobre os negócios dela, derrama sobre a empresa, derrama, meu Deus. Abre as comportas dos céus e vai chover. Vai chover. Abre as comportas dos céus. Não abra os seus olhos. Vai chover. No Salmo 65 diz assim, ó: Abre as comportas. os habitantes dos confins da terra se admiram com as tuas maravilhas, desde onde o sol nasce até onde se põe. Despertas gritos de alegria, cuidas da terra e regas, tornando-a rica e fértil. O rio de Deus tem muita água. Diga comigo, o rio de Deus tem muita água. Quer dizer, ele não seca jamais. Proporciona a fartura de cereais, porque assim ordenaste. Encharcas o solo arado, dissolves os torrões e nivela os sulcos. Amoleces a terra com chuvas e abençoa suas plantações. Diga comigo, coroas o ano com boas colheitas. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes, e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Coroas o ano com tua bondade, e por onde passas emana fartura. Diga comigo, a presença do Senhor vai deixar pegadas de fartura, de paz, alegria, bênçãos, provisão sobre a minha vida. Diga, Deus vai deixar um rastro de fartura. Diga, Deus vai coroar o meu ano com a sua bondade, e todos verão. Diga aí, eu vou desfrutar, em nome de Jesus. Feche seus olhos.
Acredite nisso. Deus vai coroar o seu ano com boas colheitas. do céu. Serão boas e belíssimas colheitas. Vai chover. Você vai olhar para trás e vai ver, enxergar um rastro de fartura, de abundância, de prosperidade. Portas do céu. Viva por fé. Viva por fé, porque esse é o segredo. Levante as suas mãos. Eu te abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus que seja uma semana muito abençoada para você, uma semana de milagres, uma semana em que portas que estavam fechadas vão se abrir. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, Deus vai te dar direção, favor, estratégias divinas. Eu declaro e profetizo, tudo que estava travado começará a avançar, crescer, em nome do Senhor Jesus. O Senhor irá à sua frente preparando os caminhos, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma semana poderosa, uma semana cheia de favor, de conquistas e respostas para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga eu creio, diga eu recebo, diga eu tomo posse, em nome do Senhor Jesus. Diga o que ninguém tem, eu terei. Diga o que ninguém encontra, diga eu encontrarei. Diga inclusive, pela graça e o favor do Senhor, virá até mim, para a honra e a glória do nome dele. Amém? Para Jesus, bem forte. Nada que